esteja sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Quero convidar você a se assentar, por favor. Seja bem-vindo a você que nos visita pela primeira vez. Satisfação, alegria em ter esse momento de júbilo, de adoração a esse Deus. E o nosso pedido constante a Ele é que Ele venha nos reavivar o nosso coração. A você que nos acompanha pelas redes sociais, que Deus abençoe a sua vida, se sinta aí abraçado por nós. Igreja em tantos lugares, né? Que Deus abençoe, que possa ministrar o seu coração a palavra de Deus esta noite. A você que está aqui nesse ambiente profético, eu creio que esses ambientes proféticos, aonde a palavra de Deus é anunciada, ela nos detalha destinos, nos aponta para destinos. Eu quero mais uma vez, assim como de praxe, dizer que hoje você está diante da palavra, então tudo pode acontecer. Não sei como você entrou aqui, não sei como está o seu coração, a sua perspectiva, mas o que eu quero dizer para você é que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, e ela penetra o nosso coração, a nossa vida, nos abrindo o entendimento, mostrando o caminho, e eu creio que não vai ser diferente essa noite. Eu quero convidar você, chamar a tua atenção para algo que Deus tem ministrado profundamente ao meu coração nesses dias. Eu creio que é uma palavra encorajadora, eu creio que é uma palavra que pode determinar o seu ano. A propósito, agora dia 2 de julho, quinta-feira, é o dia onde exatamente se dá o fim dos primeiros 6 meses do ano de 2020, ou seja, a primeira metade do ano já foi. Então nós estamos iniciando um novo ciclo, a segunda metade do ano de 2020, e eu creio que um momento como esse é um momento propício para pararmos para pensar um pouco, para refletir, para avaliar como tem sido a nossa vida até aqui. Eu gosto muito das avaliações, e quando nós olhamos para as Escrituras, Deus é um Deus que avaliou a sua própria obra. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, o livro dos princípios, Deus na sua criação, Ele criou, Ele formou as coisas e Ele deu nota para elas. Ele olhou e disse: uau, isso aqui é bom. Ele estava validando, Ele estava avaliando o seu próprio trabalho. Deus olhou para a obra da sua criação e diz: isso aqui é bom. Quem aqui já ganhou um bom em nota? Você ficou feliz de ganhar um bom, uma carinha feliz da professora? É bom, uma nota boa, é muito bom. Mas além de bom, quando Deus olhou para o homem, a obra-prima da sua criação, Ele fez uma avaliação ainda maior. Ele deu uma nota ainda maior. Ele disse assim: uau, isso aqui é muito bom. Eu e você somos obras-primas da criação do Senhor, e Deus avaliou a obra das suas mãos, dizendo: isso aqui é muito bom. É por isso que eu creio que a avaliação, ela se faz necessária nas nossas vidas. Deixa eu te perguntar uma coisa: que nota você daria para as obras das suas mãos nesse primeiro período do ano? Se você olhar desde o início do ano, a tua perspectiva, aquilo que você fez, aquilo que você trabalhou, aquilo que você labutou, qual é a nota que você dá para esse momento onde que nós estamos fazendo uma breve avaliação? E eu creio que é importante esse momento, momentos como esse, onde nós paramos para pensar, para avaliar, pode determinar muitas coisas para o nosso futuro. Imagino você criou os seus planejamentos, iniciou o ano cheio de expectativa, o ano de 2020, uma nova década, o ano da visão, o ano da invasão sobrenatural,
Deus tem nos dado palavras. Na virada do ano eu lembro que nós fizemos algo profético, você estava aqui? Uau, é o ano da invasão sobrenatural, é um ano de Deus para nós, é um ano de mudança, é um ano de transformação, e de repente você está com o teu planejamento pessoal, você está lá com o teu planejamento financeiro, planejamento de crescimento espiritual, um planejamento familiar, e de repente alguns obstáculos aparecem pelo caminho. Aí vem algumas coisas que se agigantam em nossas vidas, em nossa frente, que pode tentar ou até ter êxito em paralisar-nos, em parar aquilo que nós achávamos bom, aquilo que nós achávamos um futuro glorioso, e talvez muitas pessoas hoje estão paralisadas. Inclusive, se pararmos para conversar, muitas nem se lembram mais do planejamento que traçou há 6 meses atrás. Mas tem muitos outros obstáculos que eu creio que não são apenas oriundos da pandemia. Tem muitas questões de ordem pessoal. O medo, a vontade fraca, a insegurança, a insatisfação, as limitações, desistência. Isso muitas vezes tem batido a porta de cada um. Vamos pegar como um exemplo. Talvez você fez um planejamento de perder peso. Eu não sei se esse foi um planejamento pessoal para você, mas de repente vem a pandemia, de repente vem o isolamento social, de repente vem a quarentena, aí o boi foi com a corda. E fala: meu Deus, esse ano que eu estava me preparando, esse ano que eu ia emagrecer, esse ano que eu ia engordar um pouquinho mais, depende da realidade de cada um. Nossa, veio tudo isso e me travou. Será? Talvez o teu planejamento familiar, você escreveu lá: esse ano é um ano de desafio, é um ano onde eu vou passar mais tempo com o meu cônjuge, é um ano onde eu vou dar uma atenção maior para os meus filhos, é um ano que eu não vou abrir mão, é um ano onde eu vou investir mais em qualidade de tempo para minha família. E aí vem a pandemia e corroborou para isso, não é verdade? E muitas vezes nós colocamos a culpa na pandemia. O que eu quero chamar a tua atenção para esta noite, para esta palavra, é que nem tudo é culpa dos obstáculos que vêm. Se nós olharmos a palavra de Deus, homens e mulheres de Deus que tiveram vitórias, conquistas, eles não ficaram isentos de problemas, de obstáculos, de dificuldades. Muito pelo contrário, foram as dificuldades que fizeram eles vencedores. Quem era Davi sem Golias? A história de Davi sem Golias era uma, pós Golias era outra. Ele foi respeitado, ele foi um homem valente, se tornou rei de Israel, um dos reis mais relevantes que Israel teve. Passou por dificuldades, passou por grandes obstáculos. E é por isso que eu quero chamar a tua atenção para hoje, uma palavra que é coragem para recomeçar. Que essa palavra venha ser guardada no seu coração. Eu não sei qual é o sentimento que você tem hoje, nesses primeiros 6 meses do ano, mas a boa notícia é que o ano de 2020 ainda não acabou. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Os melhores dias, os melhores meses do ano ainda não chegaram. Nós estamos vivendo o ano da invasão sobrenatural. Nós estamos vivendo um ano que Deus tem colocado na sua agenda, que era para nós passarmos por ele. E eu creio que esse ano é um ano de muitas conquistas. Esse ano é um ano de júbilo. Esse ano é um ano onde nós vamos atravessar grandes obstáculos e sair do outro lado cantando ao som dos tamborins de Miriam, exaltando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Você crê nisso?
É por isso que essa palavra de Deus para a tua vida é coragem para recomeçar, amém, queridos? E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo. Eu quero usar aqui como exemplo um acontecimento da vida de Moisés. Êxodo capítulo 32, nós estamos aí com um problema técnico, não vai estar projetado, você acompanhe na sua Bíblia, liga aí o seu smartphone, acompanhe comigo Êxodo capítulo 32, deixa eu contextualizar você. O povo de Deus vivia há mais de 400 anos escravos do Egito, debaixo do jugo de Faraó. Deus levanta um libertador, Moisés. A Bíblia fala que Moisés foi usado por Deus, chegando diante de Faraó, pedindo a libertação do seu povo. A Bíblia fala que o Senhor endureceu o coração de Faraó, Faraó resistente, manda as pragas, e você conhece a história, reluta, mas chega um determinado momento, onde ele libera o povo hebreu, o povo de Deus, aonde eles pegam caminho no deserto, se achega diante de um grande obstáculo, o Mar Vermelho, atrás outro grande obstáculo. Faraó se arrepende de ter libertado o povo, vem com as suas carruagens, com os seus soldados, exércitos que eles tinham para prender de novo o povo. Atrás tinha o exército de Faraó, na frente o Mar Vermelho. Você conhece a história. Deus faz um grande milagre, livramento, abre o Mar Vermelho, o povo passa entre as águas, a seco no Mar Vermelho. O povo chega à vitória, Deus dizima o exército de Faraó, e aí o povo de Deus começa a história no deserto, onde o povo é sustentado por Deus, o povo é alimentado por Deus, é guardado por Deus, e chega um determinado momento onde Deus chama Moisés para subir o Monte Sinai, para escrever as tábuas da lei, dos mandamentos, para a instrução do povo. E Moisés, a Bíblia fala que ele sobe no monte Sinai, Josué vai até uma altura com ele. A Bíblia fala que a glória de Deus tomou aquele lugar, a nuvem de glória, e por lá Moisés ficou por 40 dias e 40 noites. Entretanto, nesse tempo, Moisés deixou Arão e Ur encarregado de cuidar do povo, enquanto Moisés estava no Monte Sinai, e o povo tomado de uma insatisfação, olha, Moisés está demorando demais, olha só desde onde vem a impaciência, o povo não sabia esperar, o povo começou a pressionar Arão para ter um Deus que pudessem ver e adorá-lo, e aí Arão cede à pressão, e constrói um bezerro de ouro, para que os israelitas o adorassem. Isso aconteceu. Arão diz: tudo bem, vocês querem, então traz os ouros das mulheres, da família, e chegaram todos os ouros, e construiu um bezerro de ouro, e ali eles adoraram. E aí, é a partir daqui que eu quero continuar a história. Quando Moisés desce do Monte Sinai, cheio de expectativa, Moisés desce com as tábuas da lei, Moisés passou um tempo na presença de Deus, Moisés estava animado, de dizer: uau, eu tenho que apresentar isso para o povo, eu estou trazendo aquilo que Deus deu para o povo, e de repente Moisés é surpreendido com uma crise, um grande problema. O povo tinha se dispersado, estavam adorando um bezerro de ouro, e olha o que diz a partir do versículo 15, Êxodo capítulo 32, a partir do versículo 15, acompanhe comigo. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as duas tábuas da aliança, estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus, o que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é canto de vitória nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Versículo 19: quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, ele irou-se
e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Eu quero chamar a tua atenção, e é o primeiro ponto que eu quero que você grave aí no teu coração. Diante das crises, o que nós devemos ter? Primeiro, nós devemos ter inteligência emocional. Tome nota disso. Diante das crises que se levantam, os obstáculos que se levantam, nós precisamos ter inteligência emocional. Moisés estava cheio de expectativa. Moisés desceu o monte, estava com as tábuas nas mãos, a instrução para o povo, e aí Moisés se depara com um grande problema, e a Bíblia fala que Moisés irou-se. Queridos, nem sempre o problema é o problema é a reação que nós temos mediante aos problemas da vida. A Bíblia fala em Provérbios, capítulo 16, versículo de número 32, a Bíblia relata assim que melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale ele controlar as suas emoções do que conquistar uma cidade. Nem sempre os problemas são os maiores problemas, o maior problema. O coração do problema é o problema do coração. A questão é como nós lidamos com as dificuldades. Entenda, Moisés estava com a resposta nas mãos. Moisés, ele estava cheio de expectativa. Assim como eu e você, nós estávamos cheios de expectativa no início do ano, cheio de planejamentos, cheio de alto astral. Deus vai fazer. Eu tenho um planejamento pessoal, eu tenho um planejamento familiar, eu tenho um planejamento econômico, financeiro, eu tenho um planejamento de crescimento espiritual. De repente, nós se encontramos com alguns obstáculos pelo caminho. O problema não é os obstáculos que nós enfrentamos, que nós encontramos. O problema é a reação que nós temos mediante a eles. E Moisés, a Bíblia fala que ele irou-se. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Moisés irou-se. Olha só, queridos, Moisés vinha de um isolamento social há mais de 40 dias. Moisés estava louco para receber um abraço de alguém. Moisés estava louco para compartilhar algo de Deus com as pessoas. Moisés estava louco para rever os seus irmãos da fé. Moisés estava louco para compartilhar algo bom. E olha só o que a falta de um domínio próprio pode fazer acontecer na vida de um homem ou de uma mulher de Deus. Moisés era um homem de Deus. Amém. Sabe o que eu aprendo aqui também? Que é possível nós muitas vezes perdermos a linha em alguns comportamentos. Então, diante da crise, há uma chave para mim e para você. Primeiro, tenha inteligência emocional. Nos tempos de hoje, as pessoas estão esgotadas, fragilizadas emocionalmente. No tempo de hoje, as pessoas estão padecendo nas questões emocionais. As pessoas estão tendo dificuldade, transtorno de ansiedade e tantos outros transtornos que estão sendo acometidas, porque não estão sabendo lidar com os problemas que encontram pelo caminho. De repente nos distanciamos de quem nós mais amamos, as pessoas. De repente nós rejeitamos aquilo que nós mais queremos, um abraço. Logo nós que somos dotados, carentes de sermos aceitos, de ter aproximação com os outros, afeições, logo nós que somos carentes de ser aceitos. Queridos, a primeira coisa que eu e você precisamos ter, mediante as crises que se levantam, é uma inteligência emocional. Segundo ponto, olha só, a Bíblia fala que Moisés irou-se, e a ira
o descontrole emocional fez ele tomar uma outra decisão. Ele jogou as tábuas no chão. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Moisés irou-se e jogou as tábuas no chão. Outra coisa, outro ponto, diante das crises nós devemos ter dependência de Deus. Quando Moisés ele chegou diante daquela situação, além da ira tomar o coração dele, ele abriu mão daquilo que era mais precioso, as instruções divinas. Ele abandonou uma dependência que jamais ele deveria ter abandonado. Moisés, ele foi consumido com um sentimento, um rompante, e nesse rompante, esse descontrole emocional, levou ele a ter uma atitude que comprometeu muitas coisas. Ele abriu mão daquilo que era mais precioso, os princípios. Inclusive, ele tinha nas mãos a resposta para o povo, porque ele carregava nas mãos a lei, o mandamento, e diante de uma crise, ele abandonou aquilo que jamais deveria um homem abandonar. Deixa eu aplicar isso aqui para o seu coração. Cuidado, para que diante das adversidades da vida, você não venha abrir mão daquilo que é o norte que você precisa, daquilo que é tudo que você tem. Não jogue fora, não abandone aquele que jamais te abandonou, não abandone princípios. Sabe, queridos, eu e você, nós somos vulneráveis, sim, somos frágeis, sim, a crise revela quem nós somos, mas é nas nossas fraquezas, aonde nós podemos olhar para dentro de nós e dizer: olha, eu sou fraco sim, mas aquele que eu carrego é forte, os princípios que eu carrego me norteia, as verdades de Deus é que determina quem eu sou. Eu não vou abrir mão por causa do problema. E detalhe, o problema era dos outros, não era de Moisés. Qual era o problema? O problema era o povo que estava adorando outros deuses. E Moisés tinha a resposta nas mãos, ele carregava nas mãos as tábuas de pedra da lei, dos mandamentos, era a resposta que o povo precisava. Mas, por não ter uma inteligência emocional, um domínio próprio, ele abriu mão daquilo que não só ele, mas a sua geração precisava. Cuidado, para não abrir mão daquilo que Deus tem colocado em suas mãos, a palavra dele. Talvez você iniciou o ano, você estava cheio de expectativa, é o ano da invasão sobrenatural, esse ano 2020 é algo profético que está acontecendo na minha vida, Deus vai fazer, Deus vai libertar, Deus vai alcançar minha família, Deus vai alcançar minha casa, Deus vai honrar o meu ministério, é um momento, esse ano é o ano da virada da minha vida. E aí você se depara com um problema, e talvez você pode até ter feito como Moisés, abriu mão, jogou fora. Sabe, isso é um senso de justiça própria. Moisés, ele diz assim: o povo está fazendo isso, olha o problema, eu não brinco mais disso, eu não vou mais fazer isso, eu abro mão daquilo que eu tinha planejado, daquilo que eu ouvi. Você abre mão das suas convicções, por causa de um problema. Sabe, diante das crises, nós devemos ter inteligência emocional, dependência de Deus. Sabe, essa dependência de Deus que eu acho interessante, porque isso não diz respeito a nós mesmos, diz respeito a quem é aquele que nós crê, em quem nós cremos, em quem nós depositamos a nossa confiança. Olha para a vida de Davi. Apareceu um grande problema, uma grande crise em Israel, se chamava
Golias de Gate, um gigante. A Bíblia fala que ele era um cara surreal na frente de Davi. Davi era um menino jovem. O gigante Golias começou a desafiar o exército de Israel por 40 dias, atormentando. Aonde tem alguém aqui, o guerreiro? E aí aqueles que se diziam, abre aspas, pronto, se esconderam, fugiam do problema. Mas eu quero chamar a tua atenção, quando nós ouvimos a história do gigante Davi, Golias, do gigante Golias e Davi, nós achamos uma história muito bonita, mas deixa eu contextualizar para você. Sabe o que significava para Davi aquela luta? Vida ou morte. Ele estava diante da vida ou da morte. A lança desse camarada Golias, a Bíblia fala que pesava em torno de 6 quilos. Segundo o IMC, índice de massa corporal, segundo os estudiosos, esse gigante ele pesava em torno de 265 quilos. Dá para você ou não? A armadura dele pesava em torno de 67 quilos. Eu acho que era o peso de Davi, mais ou menos. Mas esse obstáculo que se levantou na frente de um homem de Deus, ele não foi obstáculo para paralisar Davi. Ele foi uma oportunidade de engrandecer o nome do Senhor, para que Deus engrandecesse ele perante os homens. Davi disse: quem é esse incircunciso que se levanta contra o Deus de Israel? Quem é esse que quer paralisar o povo? Quem é esse que está afrontando o exército do Deus vivo? Humanamente falando, era um obstáculo intransponível, era a morte. Mas sabe o que Davi fez? Davi ele não agiu por ele mesmo. Davi ele tinha dependência de Deus. Davi ele tinha convicção naquilo que ele cria. E quando nós temos convicção no que nós cremos, nenhum obstáculo vai nos parar, nenhuma crise vai nos paralisar, porque nós cremos no Deus soberano, todo poderoso, grande eu sou, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, um Deus sobrenatural, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Sabe, queridos, eu não sei o que tem paralisado a tua vida, eu não sei o que tem feito você parar, o que tem feito você abandonar projeto, planejamento, mas hoje Deus está trazendo uma palavra para você. Tenha coragem para recomeçar da onde você parou. Tenha coragem de se levantar e reconhecer que você é dependente de Deus, e ponto final. Não é o que as informações diz, não é o que a sociedade diz, mas é o que Deus diz ao seu respeito, ao meu respeito. Sabe, 2020 vai ficar marcado na história, porque é um ano de vitória, é um ano onde nós vamos vencer. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e nada vai nos parar, nada pode parar o homem dependente de Deus, nada pode parar uma mulher dependente de Deus, uma mulher que não abre mão dos princípios, um homem que não abre mão da verdade de Deus, por mais que as dificuldades se levantam pelo caminho. Moisés, ele se frustrou, e a sua frustração o levou para um abandono, e esse abandono levou ele para uma quebra de valores. Além de se irar, Moisés jogou as tábuas no chão e quebrou-as. Isso que a tua Bíblia diz? Nós corremos o risco de, diante das dificuldades, quebrar princípios, quebrar até relacionamentos.
diante das pressões da vida, nós corremos alguns riscos. Sabe, diante da crise, nós devemos ter integridade. Não perca o raciocínio. Diante da crise, nós precisamos ter inteligência emocional. Diante da crise, nós precisamos ter dependência de Deus. E diante da crise, nós precisamos ter integridade. Não quebre princípios. Sabe que muitas vezes as crises que se levantam faz homens e mulheres de Deus não só abandonar valores, mas quebrar princípios, quebrar relacionamentos, quebrar aliança. Sabe, queridos, muitas vezes diante das crises financeiras é onde nós precisamos honrar e dizer que o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Sabe, quando a Bíblia fala que quando nós somos fiéis no pouco, no muito, eu te colocarei, o Senhor diz, a prova ela nos forja. Toda prova nós levamos nota, bom, muito bom, ótimo, ou reprovamos. E quando, não sei se você lembra, essa palavra pode não soar bem para alguém, para mim dá calafrio, recuperação. Você se lembra da recuperação? Não tinha conselho de classe na época. Mas e aí você ficou de recuperação? Quando você fica em recuperação, você tem que fazer de novo. Você tem que fazer a prova de novo. E as provas que Deus coloca na nossa vida, Ele espera que nós recebemos boas notas. É por isso que é importante a avaliação. O que nós estamos fazendo mediante as circunstâncias que se levantam em nossas vidas, as crises existenciais. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Quem gosta de boas notícias? Amém. Olha o que a palavra de Deus diz. Deus é um Deus, gente, eu sou apaixonado por Ele. Você é apaixonado por Deus, por sua palavra? Eu sou apaixonado por Deus. Deus é um Deus rico em oportunidades. Deus é um Deus de novos começos. Deus é um Deus que nos proporciona oportunidade para recomeçar. Deus acreditou em Moisés, Ele acredita em você. Deus é demais. A palavra de Deus para você hoje é: tenha coragem para recomeçar, porque Deus está te levantando para você fazer de novo, para você recomeçar os seus planejamentos, porque o ano não acabou. Deus tem algo maravilhoso preparado para você. A propósito, melhor é o fim do que os princípios das coisas. E olha o que o Senhor fez com Moisés. Êxodo 34, vamos ler ali do versículo 1 ao 4. Uau, Deus é demais, gente. Deus é demais. Aí Deus falou com Moisés, disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai, e lá mesmo no alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Assim, Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e subiu ao monte Sinai. Logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Deixa eu compartilhar aqui com você. Recomeçar vai exigir pelo menos 2 coisas de nós. Primeiro, trabalho. Repita assim comigo: trabalho. Deus falou: Moisés, eu vou escrever as tábuas de novo. Moisés, suba no monte Sinai, que eu vou falar com você de novo. Mas agora você que vai construir as tábuas, você que vai lavrar, você que vai
construí-las. E o detalhe é que Deus, ele é enfático, ele diz assim: as tábuas que você quebrou. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Sabe, Deus, ele diz assim: Moisés, eu estou com você, eu vou falar com você, eu vou escrever as mesmas palavras, os mesmos princípios, as leis, da forma que estava nas outras tábuas, porém, você vai construir elas, e você vai subir no Monte Sinai de novo. Deus nos dá oportunidades, mas recomeçar vai exigir de mim e de você trabalho. Deixa eu dizer algo para você, preste bastante atenção. Se você quer chegar a um lugar diferente, trabalhe, regaça as mangas, faça algo diferente, trabalhe. Salmo 128, versículo 2 diz assim: o homem comerá do fruto do seu trabalho, e tudo na sua vida irá bem. Querido, Deus nos dá a chance de construir aquilo que talvez nós quebramos ali atrás. Talvez você quebrou alguns princípios, talvez você tenha quebrado relacionamentos. Olha só, ai pastor, mas aquele relacionamento deixa para lá. Olha, é o relacionamento que você quebrou, então você vai construir de novo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Deus nos dá a oportunidade de recomeçar, mas a primeira coisa que nós precisamos entender é que o recomeço exige de nós trabalho. Querido, Monte Sinai, eu estive no Monte Sinai algum tempo atrás, há um ano atrás mais ou menos, eu tive a oportunidade de subir o Monte Sinai, 2.285 metros de altitude, 332 metros de proeminência. Sabe o que significa isso? Sabe qual é o detalhe de Moisés subir de novo o Monte Sinai? Outro detalhe é que ele estava levando nas mãos as tábuas, que ele mesmo fez. Isso demanda do quê? De esforço. Não existe transformação sem esforço. Pastor, vem aqui, ora por mim, para que a minha vida muda. Eu oro para você, eu falo assim: Senhor, abre os olhos dele, para que ele possa entender, que precisa arregaçar as mangas, trabalhar, fazer algo diferente, buscar a Deus, honrar a Deus, não quebrar princípios, porque o Senhor vai levar ele longe. Amém? Amém? É assim. Recomeço demanda de trabalho. Outra coisa, o recomeço vai demandar de nós trabalho e esforço. Eu falei, coragem. Gente, é só para os corajosos. Nós cantamos aqui a canção: eu vou subir no monte que muitos desistiram, eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada. Eu vou ficar lá até te encontrar. Muitos desistiram, mas o recomeço são para aqueles que não desistem. Recomeços são para aqueles que têm coragem de dizer: Senhor, esse ano vai ser o ano da minha vida. Esse ano 2020, não importa a pandemia, não importa o que tem se levantado, este ano eu vou triunfar no Senhor. Todo o propósito que Deus tem para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, vai se cumprir, porque eu tomo posse da verdade de Deus para a minha vida. Eu tenho coragem de recomeçar, eu tenho coragem de arregaçar as mangas, de trabalhar. Eu vou levantar, eu vou trabalhar, eu vou construir caminhos para que eu possa passar e outros possam passar por ele. Eu vou construir caminhos que te perdoam, eu vou construir caminhos de bons relacionamentos.
de reconciliações, eu vou construir novos caminhos, de oportunidades. Por quê? Porque Deus coloca nas nossas mãos a resposta, Deus coloca nas tuas mãos a esperança. É por isso que eu e você não podemos irar, e através da ira jogar fora, abrir mão e nem quebrar princípios que podem ser e são a resposta para esta geração. É por isso que Deus confia em você, é por isso que Deus confiou em Moisés, é por isso que Deus continua acreditando em nós. Mas você não sabe. Olha o versículo 10, para que a gente possa encerrar, do capítulo 34, uau, esse Deus é maravilhoso. Olha o que ele diz para Moisés: faço com você uma aliança, disse o Senhor, diante de todo o seu povo farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Uau! Você que está decidindo hoje recomeçar, Deus está renovando uma aliança com a sua vida. Talvez você está me ouvindo agora, e nesses 6 meses, algumas coisas você deixou tomar teu coração, que levou você a ter um descontrole emocional, que talvez você tenha tomado atitudes de abrir mão daquilo que é tão precioso, que são as verdades de Deus para a tua vida. Talvez você até quebrou princípios, valores, mas hoje Deus te chamou aqui, para dizer que Ele acredita em você, porque Ele é o Deus da reconciliação. Ele é o Deus que está dizendo para você hoje: olha, volte para o planejamento, não deixe que a crise, não deixe que os obstáculos te paralisem, não abre mão da minha lei, dos princípios que eu coloquei na tua vida. Você precisa olhar para mim, não para o problema. Você precisa continuar, porque o que eu tenho para você é muito maior do que você imagina. Pastor, mas eu já abri mão do meu casamento, eu já abri mão dos relacionamentos. Não abra mão. Deus está contigo, e se Deus está contigo, Ele está te guiando, Ele está te fortalecendo, Ele está te forjando. Mas eu vou recomeçar de novo. Não tem problema em recomeçar, o problema é ficar paralisado, o problema é se estagnar. Hoje Deus chama você do lugar onde você está, para ter um novo recomeço, um novo começo, a mergulhar nesse rio de oportunidades que o Senhor te entrega hoje. Talvez você fale assim: pastor, mas olha, eu não sei muito como funciona isso, é a primeira vez que eu estou ouvindo uma pregação, uma mensagem bíblica. Olha, não tem segredo, você precisa viver dependente daquele que te criou, daquele que te formou. Você tem que tirar os olhos dos obstáculos, da crise, e você precisa olhar para aquele que é o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo, porque Deus vai te honrar nesse tempo. Deus vai honrar o teu esforço, vai honrar o teu trabalho, Deus vai honrar a tua coragem. Sabe, querido, Deus chama corajosos, que vão se colocar de pé, mediante aos obstáculos da vida, e vão dizer: eu não vou paralisar, eu não vou retroceder, eu não sou daqueles que retrocedem para a perdição, eu sou daqueles que avançam para o alvo, para aquele que me chamou, para aquele que acredita em mim.
Deus te chama de novo. Deus está restaurando a sua casa, Deus está restaurando o seu ministério, Deus está forjando você, para você ter um futuro glorioso com Ele. Olhar para trás só como aprendizado de vida. Eu quebrei, eu joguei, eu abandonei, mas a partir de hoje Deus me dá uma nova oportunidade para que eu possa fazer diferente. E certamente santificai-vos, porque amanhã farei maravilha no meio de vós, diz o Senhor. Santificai-vos, busque a presença de Deus, seja corajoso, seja corajosa para viver uma vida íntegra, para viver uma vida dependente de Deus, para ter um equilíbrio emocional, domínio próprio, que isso é fruto do Espírito Santo. Só nele nós vamos conseguir. Certamente o ano de 2020 será marcado para a sua história, não pela pandemia, mas por aquilo que Deus já está fazendo na sua casa, na sua vida, na sua família. Deus é com você, e se Ele é com você, quem pode contra a tua vida? É uma noite de recomeço, e você precisa ter coragem para recomeçar. Onde estão os corajosos aqui? Se coloque de pé, por favor. Onde estão aqueles que vão subir o monte? Que muitos desistiram. Onde estão aqueles que vão recomeçar? Aqueles que reconhecem, olha, eu posso ter abandonado sim, eu posso ter quebrado sim, mas eu tomo a promessa de Deus para a minha vida, assim como foi de Moisés. Eu vou subir o monte, eu vou trabalhar, eu vou ter a coragem de enfrentar os problemas, porque Deus é comigo. Aonde estão aqueles que têm a coragem de recomeçar os planejamentos, buscar a Deus com intensidade? Tem muitas pessoas que tiveram perdas nesses 6 meses aqui. Tem muitas pessoas frustradas de coração, tiveram uma mudança drástica na vida, perdas significativas. Ei, essa palavra é para você. Deus é um Deus de recomeço. Ele quer recomeçar algo novo na sua vida, mas essa resposta é você que dá a Ele. Assim como Ele disse para Moisés: Moisés, construa aquilo que você quebrou. Filha, recomece. Talvez você entrou aqui e você achou que Deus tinha esquecido, né? Você achou que a pandemia foi uma neblina onde os olhos de Deus ficou longe, fora do controle. Não, Deus tem uma palavra para a sua vida, para a minha vida, para a sua casa, para o seu ministério. A pandemia é só uma crise, e tantas outras vão vir, mas não é as crises que te definem, não são os obstáculos que vão definir você, é a sua convicção em conhecer aquele que te chamou, e conhecer aquele Deus que você serve, porque agindo Deus, quem impedirá? Eu quero orar por você. Preste atenção. Eu sei que nós estamos com distanciamento social, mas eu quero desafiar você que quer recomeçar essa noite, de algum lugar, sai do teu lugar aqui à frente. Eu quero orar por você. Nós não vamos impor as mãos, tem um distanciamento aqui, vocês vão ver marcado. Se você quiser, os corajosos, que hoje dá um tapa na mesa e diz assim: eu vou recomeçar, eu vou ter a coragem de recomeçar aonde eu parei, porque Deus é um Deus de novidade de vida, Deus é um Deus de renovo, Deus é um Deus que acredita em mim. Hoje Deus está fazendo algo aqui, algo profético. Nós vamos cantar uma canção e eu quero orar por você. Se você deseja recomeçar, sai do teu lugar, vem aqui à frente que eu quero orar pela tua vida. Até te encontrar, eu vou subir o monte que muitos desistiram.